Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao momento de louvor e de adoração. Sejam bem-vindos a mais uma noite de campanha na presença do Senhor, para orarmos, para clamarmos, para buscarmos juntos a face do Senhor, ao mesmo tempo que nos dedicamos a ouvir Sua palavra. Que nesta noite nós estejamos com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Que nesta noite eu e você estejamos atentos às palavras do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite de sexta-feira, 29 de outubro de 2021, quarto dia da nossa campanha Deus na Direção, eu e você possamos receber um direcionamento dos céus para a nossa vida. Que eu e você possamos juntos caminhar na direção da vontade do Senhor. É importante que nós estejamos sensíveis. É importante que nós estejamos atentos. É importante que nós permaneçamos. Queridos, vocês já repararam? Toda vez que a gente se propõe a assumir um compromisso, as coisas começam a dar errado. Você já reparou que todas as vezes que a gente assume um compromisso com Deus, seja para jejuar, seja para orar, seja para visitar alguém, seja para participar de um culto, de uma conferência, seja para participar de um encontro, as coisas começam a desandar. As coisas começam a dar errado. E a gente precisa ficar ligado. Porque é o inimigo trabalhando para nos desviar a atenção e mudar o nosso foco. O inimigo não perde tempo. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, todas as vezes que nós nos colocamos na presença de Deus, todas as vezes que nós nos propomos a assumir um compromisso, e esta campanha é um compromisso. É um compromisso, cada um com Deus. Exatamente, Juliana. É só assumir um compromisso que vem os impedimentos. Começam a vir os problemas, começam a vir as situações contrárias. Eu quero cumprimentar todos que já chegaram e dizer, aliás, ainda não fiz isso, vamos fazer juntos? Vamos convidar? Vamos convidar? Vamos fazer uso dessa ferramenta que a plataforma nos disponibiliza, o tal aviãozinho, esse convite para que outras pessoas possam ouvir a palavra e participar da oração e receber um direcionamento do Senhor. Vamos permitir agora que o Espírito Santo use a nossa vida. Vamos permitir agora que o Espírito Santo trabalhe conosco e faça a obra através do nosso posicionamento. Cada vez que eu e você nos posicionamos, nós também nos tornamos canais de bênçãos e instrumentos nas mãos do Senhor para alcançar mais vidas. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo trouxe você aqui para receber algo da parte do Senhor nesta noite. Não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo preparou este momento para que nós possamos juntos ser abençoados
e direcionados pelo Senhor. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós iremos por 30 dias. Por 30 dias, nós iremos permanecer ministrando neste horário das 22h30, buscando um direcionamento de Deus. Eu não sei qual área da sua vida você necessita de uma direção do Espírito Santo. Você sabe, e o Senhor também. E eu creio que através desta campanha, nós receberemos a direção que precisamos. Nós receberemos exatamente a programação dos céus para a nossa vida. Falávamos um pouquinho sobre isso na live de ontem, quando nós dizíamos, todo aquele que vai edificar, todo aquele que vai construir, todo aquele que vai levantar uma obra, ele tem primeiro um planejamento. Ele tem a planta do edifício nas mãos. Ele tem nas mãos o mapa, digamos assim. Ele tem nas mãos o material necessário. Ele tem nas mãos as especificações. Vamos juntos, através desta campanha, buscar do Senhor as especificações que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Vamos juntos buscar do Senhor as especificações que Ele tem para você e para mim, para nos direcionar no seu propósito. Este é o nosso desafio, buscar a direção dos céus. Não a direção dos homens, mas a direção dos céus. Porque a direção dos céus é que vai mudar a tua história. Não é a direção humana. A direção dos céus é que vai mudar a tua vida. Nós estamos apenas no 4º dia. E não se surpreenda não, tá? Se outros impedimentos vierem para desviar o seu foco para que você não continue conosco. Não se surpreenda. Vai surgir um monte de coisa pelo caminho, um monte de situação, um monte de discussão, um monte de problema para tirar você do propósito. É aí que a gente tem que mostrar determinação. É aí que a gente tem que mostrar garra. É aí que a gente tem que mostrar força. Ah, mas eu tô fraco. Não, a gente tem que ter força. O que Deus falou para Josué? Josué, seja forte. Ah, mas eu não tô bom. Seja forte. Não importa se tá bom, se não tá. Tem que ser forte. Não é interessante isso? Quer dizer que eu tô meio estrupiado, eu tô meio escangaiado, eu tô meio fraquinho, eu tô meio derrubado e eu tenho que ser forte. É isso mesmo. Aqui, por exemplo, como é que eu vou manifestar essa força? Permanecendo. Permanecendo. Eu não tenho dúvida que Deus vai honrar quem permanecer. Mas não é por causa do Alexander, não. É por causa do compromisso com os céus. A gente está junto porque assumimos um compromisso juntos. Simples. Poderia ser na live de outra pessoa, poderia ser de outra maneira. Mas nós assumimos um compromisso juntos. Então nós vamos caminhar por 30 dias juntos. Nós vamos caminhar, eu mesmo tenho colocado diante de Deus alguns assuntos, buscando uma direção. Não pense que nós também não precisamos de um direcionamento de Deus. O próprio Jesus, ele estava o tempo inteiro em oração, ele estava o tempo inteiro em comunhão com o Pai, ele estava o tempo inteiro buscando a presença do Pai. Por quê? Ele era santo, ele era perfeito, ele era filho de Deus, porque ele também precisava de direção. Ele também precisava de instrução, ele também precisava de especificações da vontade do Pai. Eu particularmente tenho buscado algumas especificações da vontade do Pai para a minha vida, para a minha casa, para o ministério, etc. Precisamos buscar as especificações. Ninguém constrói coisa nenhuma se não tiver especificações. Nós precisamos buscar as especificações que estão lá nos papéis que Deus tem nas mãos. E a gente vai junto nessa jornada. Mas ainda dá para chamar mais alguém? Ainda dá para convidar mais alguém? Ainda dá para permitir que Deus use a sua vida para alcançar mais pessoas. Eu hoje vou falar um pouquinho a respeito de um personagem muito conhecido chamado Jacó.
neto de Abraão. Ele recebeu uma direção de Deus. Deus deu a ele uma direção. E eu vou falar sobre isso já já. Mas eu quero orar com você. Os cadernos de oração já estão aqui preparados. Nós não iremos nenhum dia abrir mão de orar. E nenhum dia nós deixaremos de orar, de apresentar os cadernos de oração, de apresentar os pedidos de oração. E nenhum dia nós abriremos mão de interceder. Por quê? Porque nós também vamos apresentar essas pessoas para que Deus traga para a vida delas uma direção. Nós também iremos apresentar os nomes que estão nos cadernos de oração e aqueles que estão conosco, ouvindo a palavra, participando da transmissão, para que Deus traga uma direção, para que Deus lhes apresente, para que Deus nos apresente as suas especificações, o seu projeto, o seu propósito, o seu planejamento, o seu programa. As coisas do Senhor não são desorganizadas. Deus, a gente percebe isso até quando Ele criou o mundo. Ele fez de uma forma muito organizada. Ele fez de uma forma muito bem articulada. Essa é a essência de Deus. Ele é absolutamente organizado com as coisas. E nós precisamos dessa organização na nossa vida com o Senhor. Caminhar de acordo com as especificações do Senhor. As especificações dos céus para cada um de nós. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar e trazer a direção. Permaneça. Eu já estou adiantando o que vai acontecer por experiência. Talvez alguns aqui, dos que iniciaram no primeiro dia, no segundo dia, já tiveram impedimentos. O inimigo não perde tempo. Ele vai tentar, não se surpreenda, se ainda não aconteceu, possivelmente vai acontecer. Ele vai tentar te desarticular, ele vai tentar te fazer recuar, ele vai tentar te fazer desanimar, ele vai tentar te fazer parar. Vai. Se não aconteceu, vai acontecer. Prepare-se e não se surpreenda. Inclusive já fique alerta, já fique sabedor dessa realidade e preparado para ser mais forte, mais resiliente, mais persistente. Sabe, queridos, existem tantos acontecimentos se desenrolando. Particularmente, eu tenho vivido tantas situações ao mesmo tempo, por exemplo, que muitas vezes a gente olha para um lado, para o outro, fala, agora, para onde que eu vou? O que eu faço? Para que lado que eu aponto aqui? Mas ao invés de eu ficar pensando do meu jeito, eu estou aqui com vocês para buscar a direção do Senhor, do céu. Sabe aquela história assim? É lógico, né? É um ditado popular, né? Eu vou usar só como uma figura de linguagem, uma metáfora. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta? Pois é. O que significa isso? Está acontecendo tanta coisa que o cara já não sabe mais se ele casa, se ele compra uma bicicleta, se ele viaja para o exterior ou se ele muda de casa. Então a gente precisa fazer o quê? Ouvir aquele que tem as especificações. Porque se eu não ouvir aquele que tem as especificações, que é o Senhor, eu vou escolher do meu jeito. E toda vez que eu escolho do meu jeito, não fica bom. Toda vez que eu escolho do meu jeito, não dá muito certo. Toda vez que eu escolho do meu jeito, dá ruim. Por quê? Porque tem que ser a vontade dele. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é tudo em todos. Então, eu quero orar com você. E desde já, deixo essa palavra introdutória para que você prepare-se. Deixe as coisas aí já esquematizadas, porque você não será pego desprevenido quando surgirem os impedimentos. Quando surgirem as distrações.
Quando surgirem as circunstâncias tentando te fazer desanimar, tentando te fazer parar, tentando te fazer recuar, tentando te fazer voltar atrás. Mas em nome de Jesus, quero orar com você, liberando uma palavra de vitória para a tua vida e de ânimo. Sim, uma palavra de ânimo. Porque é necessário, assim como Deus falou para Josué, tem bom ânimo, meu filho. Seja forte. Tem bom ânimo. Essa mesma palavra serve para nós. Meu irmão, minha irmã, seja forte. Tenha bom ânimo. Não se deixe desestruturar pelos acontecimentos, não. E olha que os acontecimentos às vezes parece que vão nos engolir. Você já passou por isso ou está passando por isso? Parece que os acontecimentos vão te engolir. Você tem ideia? Quantas coisas acontecendo e a gente olha, agora eu não sei mais o que eu faço. É bem assim. Então, nesse momento que você olha e fala, acho que eu estou sendo engolido, você clama. É por isso que a gente está aqui, para clamar, para não ser engolido. Eu não posso ser engolido por aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu não posso ser engolido por aquilo que está rolando perto de mim. Não posso ser engolido pelas circunstâncias. Eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Queridos, se eu disser para vocês que hoje a correria foi tão grande que eu sentei aqui agora há pouco para poder fazer a transmissão da live, vocês acreditam? Então, é desse jeito. Aí você fala, ai, que vontade hoje de não ir. Pera, seja forte. E o compromisso? Ah, mas eu estava doidinho para não ir hoje. Ei, não é desse jeito não. Seja forte. E o compromisso? É campanha, é compromisso, é entrega. Não pode recuar. Não pode desanimar. Não pode fraquejar. Não agora, de jeito nenhum. E então eu fui orar e Deus começou a trazer uma palavra ao meu coração. Então eu fui orar e o Espírito Santo começou a ministrar. E eu quero compartilhar com você exatamente o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mas não sem antes orar com você. Eu quero orar com você para que você também erga a sua cabeça. Ei, erga a sua cabeça. Não se deixe engolir pelas circunstâncias. Eu vou agora usar outra metáfora. Sabe quando você está andando, eu moro perto da praia, né? Então tem um mar aqui do meu lado, um marzão aí, o Oceano Atlântico. E quando a gente vai andando, chega um momento em que não dá mais pé. Né? Você vai andando pelo mar, daqui a pouco não dá mais pé. E aí? Gloob, gloob, gloob. Parece que as circunstâncias, é como se nós estivéssemos andando pelo mar. No momento em que já não dá mais pé e a gente começa a afundar, gloob, gloob, gloob. E eu vejo tantos irmãos, tantas irmãs, Senhor, eu não dou conta, eu estou afundando, gloob, gloob, gloob. Estou bebendo água, estou afogado, gloob, gloob, gloob. Ei, se você está passando por um momento gloob, gloob, gloob na sua vida, vem cá, a gente vai segurar nas mãos uns dos outros. A gente vai segurar nas mãos uns dos outros para ninguém afundar. Para ninguém beber água e gloob, gloob, gloob. Por isso que a gente vai junto na campanha. Não desanima não, hoje é só o 4º dia. A gente vai até o 30º dia. E se o Senhor mandar mais dias, a gente vai o tanto de tempo que Ele mandar. Por quê? Porque nós não vamos desanimar. Ah, mas eu estou sendo engolido, mas não vai afundar. Eu estou sendo engolido, mas não vai afundar, não vai afogar, não vai beber água, não vai gloob, gloob, gloob. E se tem alguém aí ouvindo esta palavra, não sei, ao vivo ou depois, as lives ficam gravadas, então pode ser que ouça em algum outro momento. E se você está passando por uma situação, eu estou gloob, 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 eu estou sendo engolido. Eu estou sendo engolida.
A circunstância está me tragando, está me devorando, está me absorvendo, está me desestruturando. A gente vai orar junto. Por isso que a gente está aqui, para orar junto. Por isso que é tão importante permanecer. Aí eu estou afundando. Tá, não, a gente vai segurar na mão. Olha o que a Bíblia diz. Um ao outro ajudou e disse, tem bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te. Um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Ah, mas eu estou afundando. Então, vem cá, eu vou segurar na sua mão. Eu vou ajudar, eu vou com você, nós vamos orar junto. Você não vai afundar. Isso é ser igreja. Dar as mãos. No momento em que o outro está gloob, gloob, gloob. Porque o Jesus em quem eu creio, ele anda por sobre as águas. Ele anda por sobre as águas. Ele não afunda. Ele não é gloob, 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 não. Ele não é devorado pelas águas. Ele não é submergido de jeito nenhum. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. E pelos rios e pelo fogo, a chama não arderá em ti. Não se desespere, porque se tiver muito movimento nas águas, o nosso Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. Então eu não vou afundar. No Salmo de número 124, o salmista diz com clareza, as águas teriam nos submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente se não fosse o Senhor. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dos nossos adversários. O laço se quebrou e como um pássaro nós nos vimos livres do laço do passarinheiro. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor vai nos estender a mão e ninguém que tiver fé irá afundar. Gloob, gloob? Gloob, gloob não. Gloob, gloob, gloob não. O Jesus em quem eu creio, isso mesmo, Aline, ele anda sobre as águas. Então se você estiver aí meio que bebendo água, afundando, clamemos juntos. Porque o meu Jesus, o Jesus em quem eu creio, ele anda sobre as águas. Ele não me deixa afundar. Ele não me deixa beber água. Ele não me deixa desamparado. Ele não me deixa afogado. Se você está meio afogado, é hora da gente colocar a nossa fé em ação e continuar na campanha e perseverar e ser forte. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco nesta noite. Cada um que veio, que participa, que tem assumido um compromisso nesta campanha diante do Senhor. Cada um que tem se posicionado. Cada um que tem se entregado e confiado no Senhor. Eu te agradeço por todas as pessoas que estão conosco. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço por todas essas vidas preciosas que estão conosco. Eu te agradeço por suas famílias, seus lares e ministérios aqui representados. Pai, eu te agradeço também pelos nomes escritos nos cadernos de oração. Todos estes são especiais, são importantes, são preciosos diante do Senhor. E eu creio na direção de Deus para todos. Alguns precisam de direcionamento na família. Outros precisam de um direcionamento material, financeiro, profissional. Outros ainda precisam de um direcionamento ministerial. Há alguns que precisam até de direcionamento na saúde.
E eu sei que seja qual for a área de necessidade, o Senhor está presente. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor é que faz a obra em nossa vida. A graça do Senhor é que segue sendo derramada sobre nós. É a graça do Senhor que completa a obra. É a graça do Senhor que nos faz vencedores. Por isso, Pai, nesta noite, eu te peço, Senhor Jesus, vem e toma o teu lugar em cada vida, em cada família, em cada ministério aqui representado. Eu sei que há muitos que estão vivendo momentos difíceis, duros, na sua família, no seu trabalho, no seu lar, na sua parentela, na sua saúde. Muitos seguem vivendo desafios bastante exaustivos e cansativos, que têm lutado e têm se esgotado porque já não têm mais forças e precisam de uma direção do Senhor. Pai, aqueles que estão afundando, que estão bebendo água, que estão já se desesperando em meio ao oceano das dificuldades, nós clamamos ao Deus que anda sobre as águas, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele venha em nosso socorro e nos ajude e nos fortaleça, como o Senhor veio em socorro a Jacó. Que o Senhor venha em nosso socorro também nesta noite e nos traga uma direção. Que o Senhor venha em nossa direção com uma palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, e completa a Tua obra. Aqueles que precisam de um direcionamento jurídico, aqueles que precisam de um direcionamento em documentos, em processos, em questões pessoais, que o Espírito Santo possa falar e trazer a resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no capítulo 31 do livro de Gênesis. Gênesis 31 conta o momento em que Jacó retorna à terra dos seus pais. Todos sabem que Jacó teve que fugir. Jacó enganou Isaac, enganou Esaú, ficou com a bênção da primogenitura. Primogenitura esta que, de uma forma muito, digamos assim, estranha, foi vendida a ele por um prato de lentilhas, ou seja, Esaú não estava nem aí para a primogenitura naquele momento. E depois, quando quis a bênção, já era tarde. E quando Jacó é abençoado e Esaú fica sem bênção, Esaú jura, assim que Isaac fechar os olhos, e Isaac já era bem velho, Esaú jura matar o seu irmão. Então a própria mãe Raquel fala assim, olha filha, é melhor, Rebeca, a própria mãe Rebeca diz assim, olha filho, é melhor você ir para a terra do seu tio, meu irmão Labão. Então Jacó foge. Jacó foge da terra dos seus pais. E ele vai para as terras do seu tio Labão. E lá ele permanece por muitos anos, se casa, enriquece, prospera, porque Deus era com ele. Mas chega um momento em que Deus fala com Jacó. E é nesse ponto que nós vamos chegar. Deus fala com Jacó da seguinte maneira, Gênesis 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, torna
a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O texto, assim, isoladamente, parece maravilhoso. Mas e o BO que estava por trás disso? Voltar para a casa dos meus pais? Sendo que meu irmão jurou me matar? Voltar para a casa dos meus pais? Voltar para a terra de Abraão e de Isaac? Pois é. Vai chegar um momento em que você vai ter que voltar. Vai chegar um momento em que você vai ter que enfrentar os seus medos. Vai chegar um momento em que você vai ter que partir para a terra da promessa. E quando você tiver que partir para a terra da promessa, você vai ter que enfrentar os seus medos. Sabe por quê? Por mais que pareça que está tudo bem aonde você está, por mais que pareça que está tudo ótimo onde você está, continua a leitura para você ver. Você vai chegar no versículo 5 e Jacó chama as esposas dele, Lia e Raquel, e fala assim: olha, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ele chama as esposas e fala assim: olha, o pai de vocês já não está me olhando muito bem. Ou seja, o lugar em que nós devemos estar, é por isso que a gente está nessa campanha Deus na direção. Porque às vezes onde você está, parece que está tão bom, mas não está. E Deus quer que você volte para o lugar da promessa e enfrente os seus medos. Você está me entendendo? Ah, onde eu estou tá bom. Tá não. Labão já não via mais Jacó com bons olhos. Por quê? Tem a história dos rebanhos, não é isso? Não, as ovelhas malhadas, as ovelhas que não forem assim, assadas, são minhas. As outras são suas. E só começou a nascer malhada, impressionante. E Labão falou: que negócio é esse? O cara está ficando mais rico que eu, claro. Ele era herdeiro da promessa. Ele tinha realmente a graça do Senhor na sua vida, e onde ele punha as mãos, aquilo prosperava. E Labão começou a olhar aquilo estranho: não estou gostando nada disso. Já não via mais com bons olhos o seu genro. E Jacó percebeu. E então Deus fala com Jacó: Jacó, volta. Volta, porque eu serei contigo. Mas e o medo? Queridos, quando Deus te dá uma direção, você terá que enfrentar os seus medos. Quando Deus... É claro, Deus foi com Jacó. Depois Jacó vai se reconciliar com Esaú. Vai ser transformado de Jacó em Israel naquele episódio da luta com o anjo no Val de Jaboque. Mas até então Jacó não sabia de que isso ia acontecer. A gente sabe, porque a gente já conhece a história. Mas no momento que Deus fala volta, ele deve ter pensado: e Esaú? E meu irmão? Ele ameaçou me matar, e agora? Mas queridos, quando Deus dá a direção para a tua vida, quando Deus dá a direção para a minha vida, eu preciso enfrentar os meus medos. Ah, mas onde eu estou tá bom. Tá não. Isso é engano. Porque se você não está onde Deus quer, parece, mas não está bom. Olha o Labão lá já olhando torto. Olha o Labão lá já olhando assim, meio de revés 3. O que esse cara está aprontando? Pois é, a gente precisa entender que o lugar em que devemos estar é onde Deus quer que nós estejamos. Mas para estar onde Deus quer que nós estejamos, tem que enfrentar os medos. Você está preparado para enfrentar os seus medos? Você está preparado para enfrentar os seus medos? Você está preparado para enfrentar os seus fantasmas, por assim dizer? Esaú não era um fantasma, mas eu me refiro aos medos, aos seus esqueletos no armário, aquelas coisas que você não quer nem lembrar nunca mais. Todos nós temos uns esqueletos no armário, aquelas coisas que a gente quer deixar de lado para sempre. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar enfrentar os seus medos. Vai chegar um momento em que você vai precisar enfrentar
os seus medos. Quando Deus dá uma direção, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo e enfrentar os seus medos. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para a nossa meditação nesta noite. Ele fala: volta para o teu lugar. Volta para o lugar da promessa e enfrenta os teus medos. Volta para o lugar da promessa. Porque o lugar da promessa para Jacó não era lá com Labão. Era na terra dos pais. Era na terra de Abraão e de Isaac. Não era lá com Labão. Era na terra dos seus pais. Então você e eu precisamos voltar para a terra da promessa. E para voltar para a terra da promessa, eu vou ter que esbarrar nos meus medos e passar por cima deles. E ser forte e corajoso. Pois é, olha de novo, forte e corajoso. Porque se você acha, não, mas está tão bom aqui, deixa Esaú lá, eu fico aqui. O próprio Jacó percebeu. Não, parece que está bom aqui, mas não está. Então a palavra é: volta para o lugar da sua promessa. Enfrenta os teus medos. Volta para o lugar da promessa. Enfrenta os teus medos. Porque Deus irá com você. Deus fala: eu vou com você. Versículo 3. E no versículo 5, o próprio Jacó fala: olha, o pai de vocês não olha muito bem para mim mais não. Mas o meu Deus, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora o Deus de Jacó, estava com ele. Mas o meu Deus, ele está comigo se eu estiver onde ele quer. E Deus falou assim: eu não quero mais você aqui. Você já veio, você já casou, já tem filhos, já tem rebanho, já enriqueceu, já prosperou e já amadureceu. Agora volta para o lugar que eu quero você, que é na terra dos seus pais. Volta para o lugar da promessa. Volta para o lugar da promessa. Essa palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Volta para o lugar da promessa e enfrenta os seus medos. Volta para o lugar da promessa, enfrenta os seus medos. Não está mais na hora de você ficar acovardado, fugindo. Porque tem promessa. Tem promessa. O Senhor falou: eu vou com você, Jacó. Mas eu te dou uma direção. Volta para a terra dos teus pais. A gente não está nessa campanha Deus na direção? Pois é, Deus deu a direção para Jacó. Volta para a terra dos teus pais. Gênesis 31, 3. Volta para a terra dos teus pais. Ah, mas tem Esaú. Volta para a terra dos teus pais. Ah, mas e o meu medo? Volta para a terra dos teus pais. É lá que tem promessa para você, não é com Labão. É na terra dos teus pais. Volta. Olha a direção. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa esclarecer. Nem sempre. A gente está buscando a direção de Deus. Deus na direção é o tema da campanha. Nem sempre. A direção de Deus é aquilo que eu quero ouvir. Nem sempre a direção de Deus vai ser alinhada com o que eu gostaria. Mas é a vontade do Senhor que deve prevalecer. Nem sempre a palavra que Deus vai me dar é aquela que eu gostaria de ouvir. Nem sempre. Aliás, quase nunca. Porém, essa é a vontade dele. E se essa é a direção, eu devo obedecer. Porque ele é o dono, eu sou só servo. Ele é o dono, eu sou apenas servo. Quando ele me falou lá no ano passado, vocês conhecem essa história? Vai fazer live. Ah, quero não. Vai fazer live. Ah, vai.
todo dia. Vocês conhecem essa história? E eu já estou aqui há 574 dias. Todo dia. Porque eu quero. Porque essa é a vontade dele, essa foi a direção que ele deu. Era o que eu queria? Era não. De jeito nenhum, mas nem de longe. Outro exemplo agora bem mais recente. Alguns dias atrás, não tem 2 semanas ainda, acho que vai fazer 2 semanas amanhã, se eu não me engano. O senhor falou, abra a agenda presencial, porque agora chegou a hora de você ir. Ah, quero não, senhor, está tão bom, eu quieto aqui. Foi essa a direção. Foi essa a direção. Uma direção clara que foi confirmada por uma pastora lá de Cabo Verde. Do outro lado do oceano. Ai, Senhor, misericórdia. Pois é. Só que essa foi a direção que ele deu. Então, eu preciso entender que não é do jeito que eu quero. E quando eu busco a direção de Deus, muitas vezes, eu não vou ouvir o que eu gostaria de ouvir. Porque a vontade dele não é a minha. E nem a minha é a dele. Porque eu sou carne e ele é espírito. Porque eu sou pecador e ele é santo. Porque eu sou servo e ele é Deus. Simples assim. Mas a palavra para o nosso coração, para a nossa meditação nessa noite, a gente já está concluindo. Nossas lives são sempre rapidinhas, vocês sabem disso. Lembre-se. Volta para o lugar da promessa. Volta para o lugar da promessa. Ah, mas eu estou com medo. Enfrenta os teus medos. Eu tenho feito isso. Vocês acham que não dá um frio na espinha? Bom, em relação a fazer live, eu confesso que depois a Botucatu me espera. Tá bom, Juliana. Que assim seja, conforme a vontade do Senhor. Hoje, depois de 574 dias, eu confesso que já não tenho mais tanto frio na espinha em relação a fazer live. Mas na hora que fala em trazer alguma outra direção nova, a gente dá uma balançada. Abrir agenda presencial. Eu mesmo, eu já tive algumas experiências de viagens missionárias há muitos anos. E quando eu falo muitos anos, 20 anos. E desde então, meu ministério ficou muito mais centralizado à região onde eu estou. E ponto. E assim eu me acomodei. Aí quando o Espírito Santo vem, agora você abre a agenda e fala, ah, Jesus, deixa eu quieto aqui. Tá tão tranquilo, deixa eu quieto aqui. Quer dizer, tranquilo mais ou menos, né? Mais ou menos, mas assim, já me acostumei com a situação. Aí vem o Senhor e muda. A Aline falando, Botucatu te espera. Oremos, está nas mãos do Senhor. Aí a gente fala assim, Senhor. Aí ele vem e traz a direção. E para nos direcionarmos em direção à terra da promessa, nós temos que enfrentar os nossos medos. Então se dá aquele frio na barriga, e agenda presencial, para onde que esse Deus vai me levar? A gente precisa enfrentar os medos. Eu nunca tive um ministério itinerante, Deus sabe disso. Nunca abri agenda, jamais. Fiz algumas viagens, mas eram viagens pontuais, já pré-determinadas e num contexto. Qualquer hora eu conto para vocês. Houveram viagens internacionais, sim, nos anos de 97, 98, 2000 e 2002. Mas dentro de um contexto específico. E ponto. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando Ele fala, vai para o lugar da promessa, volta para lá, a gente tem que enfrentar os nossos medos. E esta é a palavra para nossa